Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui no Palavra Encarnada, programa diário da obra Lumen de Evangelização. Hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de junho, nós vamos meditar o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 5, dos versículos 38 a 42. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser te processar para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, caminha 2000 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pedir emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse Evangelho de hoje, Jesus continua a nos ensinar sobre a plenitude da lei. Aqui ainda no contexto do Evangelho, do capítulo 5, do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus vai iluminando as leis, os costumes daquela época a partir da plenitude da lei, que é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a partir dessa lógica, da plenitude da lei, Jesus ilumina todos os aspectos da lei, jurídico, culturais daquela época, a partir dessa ótica, dando a esses preceitos uma nova visão, um novo ângulo, não transformando nem abolindo, como ele mesmo fala, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E também hoje é essa lógica que Jesus utiliza para iluminar a lógica que existia culturalmente na época, uma lógica que legitimava a prática, vamos dizer assim, da vingança, quando dizia olho por olho e dente por dente. Permitia que aquele que sofreu algum mal, era justo, era lícito devolver aquele malfeitor um mal semelhante, um mal igual, para compensar. Mas Jesus, ele ilumina e, a partir da lógica do Evangelho, nos ensina, num primeiro momento, em que não deve existir na lógica daqueles que seguem a Cristo, a lógica da vingança, a lógica do devolver o mal recebido com outro mal. Aqui também Jesus não fala sobre uma apatia, uma falta de ação diante de uma injustiça, mas muito pelo contrário. Ele diz: não ofereçais resistência ao malvado, pelo contrário, ofereçais algo, sim, àquele que lhe pratica o mal. Ao que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O Evangelho, meus irmãos, ele nos ensina uma maneira nova de reagir, uma maneira nova de dar respostas quando somos feridos, caluniados, perseguidos, lesados de alguma maneira. Aqui não na lógica do mundo que nos convida a agirmos com vingança, a devolvermos o mal, mas a pagar o mal com o bem. Sim, esse é um princípio evangélico que devemos todos os dias renovar e atualizar no nosso coração. Devolver o mal com o bem, porque assim vamos aprender cada vez mais a entrar nessa lógica dos sentimentos de Cristo. Cada vez mais vamos aprender, sim, diante, muitas vezes, de alguma situação que nos acomete, aprendermos a não olharmos tanto para o mal sofrido, mas olharmos na capacidade que Cristo nos dá de tirar de todo o mal um bem. Papa Francisco nos exorta muitas vezes a interromper a lógica do mal. Se devolvo com o mal que me é feito, isso nunca vai parar.
isso vai continuar uma corrente. Aquele que sofreu mal vai devolver com o mal e assim sucessivamente. É necessário, meus irmãos, a única coisa, como o Papa Francisco coloca, que é capaz de interromper o mal, é um ato de amor, é um ato de caridade, né? E aqui nós podemos imaginar tantas situações da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Sim, muitas vezes um ato de amor, inclusive, surpreende quando somos feridos e talvez a lógica do mundo nos leve também a querer ferir. Mas, muito pelo contrário, porque entendemos que é Cristo que age em nós e deixamos Ele agir em nós, podemos superar essa lógica mundana e ofertar aos nossos irmãos o amor. Então, um ato de perdão, um ato de caridade, né? Essa é a plenitude desta lei, né, que hoje Jesus também nos apresenta e que, claro, com todas as letras, deixa muito claro, condena a prática da vingança. Sim, nós não somos chamados a nos vingar ou revidar ou dar em troca aquilo que recebemos. Essa não é a lógica do Cristo, essa é a lógica do mundo. Mas Jesus nos ensina como reagirmos. Me recordo muito uma formação do nosso querido Padre Léo, é justamente esse tema. Jesus nos ensina como reagir. Sim, é necessário reagirmos, é necessário darmos uma resposta diante daquilo que sofremos, mas uma resposta no amor, uma resposta concreta, em atos novos, que muitas vezes resgatam os nossos irmãos. Como podemos pensar assim, como podemos imaginar, quando sofremos algo, aquele ato de amor que nós decidimos praticar muitas vezes pode evangelizar o nosso irmão. Por exemplo, dentro de uma casa de acolhimento, me senti por vezes ferido em alguma situação. Talvez a lógica ia me dizer para revidar, mas eu escolho amar aquele irmão. Eu escolho devolver para ele não um mal, não uma vingança, mas eu escolho devolver para ele um ato de amor. Aquele gesto pode resgatar a vida do meu irmão. Aquele gesto pode, inclusive, confrontá-lo no bom sentido e revelar aquilo que é o melhor, que não é a lógica do mundo que deve imperar, mas a lógica do Cristo. E lendo esse evangelho também, meus irmãos, e rezando, me vinha muito forte também aquele versículo do Salmo que diz: Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Aqui também esse evangelho de hoje nos faz esse convite a nos assemelharmos a essa lógica de Deus. Como Deus me olha, como Deus me ama, como Deus por muitas vezes perdoa as inúmeras faltas que eu cometo contra Ele, também eu sou chamado a ter esse mesmo olhar diante dos meus irmãos, pois reconheço neles a imagem e semelhança desse mesmo Deus. E assim não digo para aquele irmão: olha, você não é aquilo que você faz, você é a imagem e semelhança de Deus, e por isso eu vou consumir a minha vida por você. Assim que o Emmanuel também nos ensina como amar. Assim o Emmanuel também nos ensina a ter esses sentimentos de compaixão, de mansidão, de paz, porque não olha para as faltas cometidas, mas olha para a eleição, o chamado de Deus, a identidade, a presença de Deus naquele irmão. E assim nos ensina também, dentro da nossa família, dentro das nossas relações, dentro da comunidade, com as pessoas que nós conhecemos, até mesmo relações sociais, olhando assim para a nossa vida civil, social, dentro da sociedade. Então, o evangelho de hoje, meus irmãos, nos faz esse convite a experimentarmos esta alegria, esta paz que é construída, sim, com custo. É exigente agir assim, como o evangelho nos convida no dia de hoje, como ilumina através desses versículos. Se alguém instaurar um processo para pegar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminha 2000 com ele. Mas essa é a lógica do Cristo. Essa é a verdadeira justiça. Então, meus irmãos, peçamos a Deus esta graça de darmos e vivermos esse pleno sentido da lei, que é o amor, a misericórdia,
Então, peçamos à Virgem Maria essa graça nesse dia de hoje de sermos fiéis e conseguirmos, com a graça de Deus, transformar todos os nossos atos em atos de amor, em atos que testemunham o amor para os nossos irmãos e para a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.